Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está acessando esse vídeo, né? Receba os meus cumprimentos. E a gente está iniciando mais um vídeo, ainda no capítulo 1, aliás, desculpem, no capítulo 2 de Apocalipse. Para concluir esse capítulo, nós vamos falar das igrejas, as cartas enviadas às igrejas em Pérgamo e Tiatira. Bom, então a gente começa com o versículo 12, mas antes vamos fazer uma oração e pedir direção a Deus. Senhor, graças te damos por mais esse momento e pedimos que o Senhor nos oriente e nos ajude a podermos estudar esse assunto tão rico e edificante para as nossas vidas. Que esse livro possa nos dar entendimento sobre os fatos que envolveram e que envolvem e envolverão a tua igreja, nos dá sabedoria para podermos utilizá-lo como exemplo e buscar nele e tirar dele, ó Pai, todos os ensinamentos que ele tem para nos confortar e nos dar entendimento para passarmos talvez pelos mesmos problemas que as igrejas passaram no primeiro século. Senhor, fortaleça a nossa fé e nos anime na caminhada. Em Cristo nós oramos. Amém. Pois bem, o versículo 12 do capítulo 2 da carta à igreja em Pérgamo começa dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, a igreja em Éfeso está sendo escrito, né, que as coisas, melhor dizendo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo hoje é chamada de Bergamo, é conhecida pelo nome de Bergamo. Então, na época, era uma cidade mundialmente famosa por 3 motivos. Ela possuía a maior biblioteca do mundo civilizado da época, com mais de 200 mil volumes, tinha o maior altar dedicado ao deus grego Zeus, e a Acrópole, no alto da montanha, dominava a cidade. Então, geralmente, as cidades-estados na Grécia, elas tinham acrópolis, e a Acrópole, ficava geralmente no ponto mais alto da cidade, e ela servia de refúgio aos habitantes da comunidade, da cidade, diante de ataques por inimigos, ataques militares, e também servia como local de observação militar. Era muito comum os gregos utilizarem também a Acrópole para construir templos religiosos nela. Tá bom? Então, espada afiada de 2 gumes, aqui trata-se da espada do juiz, a palavra de Deus. Ele não tolera compromisso com o erro. E Hebreus capítulo 4, 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Então, a espada afiada de 2 gumes denota aqui tratar-se do juiz, é a palavra de Deus, essa palavra que ela não concorda ou não vai tolerar com erros praticados no povo de Deus, dentro da igreja. O versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, melhor dizendo, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus, ele conhece as adversidades dos seus discípulos, ele sabe tudo.
ele vai falar onde está o trono de Satanás. Trono aqui em Apocalipse sempre vai significar como sendo fonte de poder. Então, mesmo numa cidade adversa, cosmopolita, grande e importante centro urbano e de uma cultura rica e brilhante, como era Tiatira, a igreja tinha que testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com empenho e firmeza. E isso é um recado para nós hoje também. Então, o nome de Cristo ele tem que ser propagado por aqueles que o seguem, por aqueles que o servem e que se tornaram discípulos dele. E, consequentemente, tiveram seus pecados perdoados lá na cruz do Calvário, lá na cruz, e comemora com ele a ressurreição dos mortos, porque essa promessa ela alcança todos aqueles que tomam parte no nome de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer: conservas o meu nome, no versículo 13 ainda. Então, a igreja em Pérgamo, por sua existência, pregação e vida, ela conservava o nome de Jesus Cristo. Vai dizer também: não negaste a minha fé. Os cristãos em Pérgamo não viviam baseados no que estavam vendo. Eles não se baseavam na visão, mas eles estavam vivendo baseados na fé, nas promessas que não estão sendo ainda visíveis aos nossos olhos, no caso, aos olhos deles. Então, eles tinham a vida baseada na fé que edifica, na fé que leva o homem a entender a necessidade de Deus em sua vida e a guardar a sua palavra em seu coração. Então, essa igreja, ela tinha a fé, ela não negou a fé em Cristo. Então, a firmeza de fé os levava a resistir o que o diabo oferecia a eles, aos irmãos naquela igreja. Ele fala aqui de Antipas, a testemunha fiel. Então, uma igreja tão firme e fiel teria em sua história o martírio de Antipas, um servo fiel do Senhor. Ele havia sido morto, martirizado, e só uma forte perseguição, só uma forte investida contra a igreja, não é isso? Resultaria um desfecho de ter um dos seus membros martirizado por ter guardado o nome de Cristo. Então, versículos 14 e 15 vai dizer: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, mais uma vez a gente vê aqui, não é? E o versículo 15 vai dizer: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mesma situação lá de Éfeso, né? Tinha duas situações que no caso em Éfeso nós falamos de Balaão, melhor dizendo, e falamos dos nicolaítas. E a gente falou sobre Balaão na questão dos nicolaítas, porque existem três pontos, três suposições a respeito de quem eram esses nicolaítas. E uma dessas suposições seriam que eles guardavam, eles agiam como Balaão, não é isso? Então, mas no caso aqui, ele vai citar Balaão como sendo pessoas que sustentavam a mesma doutrina, ou seja, a ganância de Balaão em se vender ao rei Balaque para amaldiçoar o povo, né? E você pode ler isso em Números capítulos 22 a 25. Então,
As valiosas qualidades daquela igreja não tirava a necessidade de que ela viesse a ser corrigida. Ela necessitava de arrependimento também, semelhante a Éfeso, né? Então, quais eram os problemas? Tem Isaías que sustenta a doutrina de Balaão, que pode ser chamado de profeta de Deus, e a gente vai ver que ele era um profeta de Deus em Números, no capítulo 24, de 2 a 9. Então, Balaão foi um profeta que quis receber dinheiro do rei moabita Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não conseguiu. Ele só falou bênção para o povo israelita. Isso está lá em Números, dos capítulos de 22 a 25. Balaão, ele também orientou as mulheres moabitas a se prostituírem com os israelitas. Esse trecho está lá em Números, esse fato está em Números, capítulo 31, versículo 16, e a gente até leu essa passagem quando falávamos da carta à igreja em Éfeso, no vídeo anterior. Então, os nicolaítas, também falamos sobre eles, era uma seita de um movimento gnóstico, e essa seita, ela pregava que poderíamos prestar o nosso serviço a Cristo espiritualmente, mas também nós poderíamos praticar o que quiséssemos com o corpo, não incorria em pecado. Então, aí Paulo vai combater esse ensinamento em Coríntios, 1 Coríntios 6, de 15 a 20, a gente até leu e falamos um pouco desse ponto também na carta aos de capítulo 2, endereçada à igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Então, se quiser rememorar, então dá uma passadinha lá e a gente vai estar lá descrevendo quem eram os nicolaítas, o que eles faziam. No versículo 16, portanto, arrepende-te e, senão, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te é a advertência que o Senhor faz. Era uma mudança para se fazer o que é certo. Então, arrependimento é voltar, é um giro de 360 graus. Então, é voltar a fazer o que é, aliás, desculpem, é um giro de 180 graus, é voltar a fazer o que é certo. Então, a pessoa está indo por um caminho errado, ela volta e começa a praticar o que é certo. Ele vai dizer que, no versículo 16, portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei. A congregação inteira, ela é responsável, né? Mas não culpada. Jesus viria contra os pecaminosos da igreja e não contra toda a igreja. A espada da minha boca. Então, essa espada não adianta se não houver arrependimento. A espada de Jesus Cristo, a palavra de Deus, também atinge tanto a igreja de Pérgamo como a todos nós, pois somos julgados pela palavra para termos como destino o inferno ou a terra prometida. Então, João 12:48 vai dizer: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará o mundo no último dia. No versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos, então, nem todos os possuidores de perfeita audição têm ouvidos para ouvir o que vem de Deus. A gente falava isso também na carta aos Efésios, na carta, em Apocalipse,
no capítulo 2, endereçado aos Efésios. Então, os judeus criam que em 600 a.C., o profeta Jeremias havia escondido o maná na arca, ou seja, o maná da arca da aliança no Monte Sinai, e que algum dia esse maná iria ser descoberto. Sobre o maná, você pode ir em Êxodo, no capítulo 16, versículos de 11 a 15 e 33 a 34, vai ver lá o que representa o maná. Na verdade, era um alimento que caía do céu e ele ficava espalhado, isso acontecia durante a madrugada, e as pessoas podiam colher para alimentar-se deles, e foi uma providência de Deus diante da reclamação da falta da escassez de alimentos, quando o povo estava indo rumo a Canaã. Bom, então, Êxodo 16, 11 a 15 e 33 a 34 vai esclarecer com detalhes o que vem a ser o maná. Então, Jesus aqui ele não está falando do alimento, do maná em si, do mesmo maná que favorecia o povo na alimentação lá no deserto, mas ele está falando de um alimento celestial. Em João 6, 31 a 35, Jesus ele vai dizer-se que vai se colocar como sendo esse alimento. João 6, 31 a 35. Replicou-lhes Jesus. Ele está replicando exatamente a observação feita pelos judeus que estavam com ele naquele momento. Então ele vai replicar e vai dizer: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqui Jesus está se colocando como o maná. Ele está aqui falando exatamente do alimento espiritual. Nesse versículo 17 ele fala também da pedrinha branca. Essa pedrinha branca, com o nome do seu portador, ele possuía dois significados nos dias dos apóstolos. Primeiro, o vencedor de alguma competição que vinha de uma terra distante recebia essa pedrinha com seu nome como sendo um certificado da sua vitória, uma espécie de troféu. Isso aí servia como comprovante para apresentar na sua pátria de que ele havia vencido aquela prova. Também servia como um certificado de absolvição, fornecido pelos jurados como prova da inocência de alguém. A pedrinha preta era o contrário, ela significava condenação. O novo nome, ou um nome novo, indica uma nova destinação, uma nova vida, como por exemplo, Jacó, que passou a chamar-se Israel, ou Gideão, que recebeu o nome de Zorobabel. O Senhor anunciou há muito tempo essa mudança de nomes. Isaías 62, 2, quem quiser passar lá e dar uma lida nesse versículo que veio para esclarecer esse ponto que a gente levantou aqui, Isaías 62, 2, foi uma promessa de há muito tempo, O Senhor, aliás, o servo de Deus receberá o nome de vencedor, e as angústias da vida terrena presente serão esquecidas. Isaías 65, 15 a 16. Eu vou querer ler Isaías 65. Eu vou ler Isaías 62, 2
sobre o Senhor anunciou há muito tempo essa mudança de nome, já que são próximos, né? Então, Isaías 62, versículo 2: As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. No 65, versículos 15 e 16, sobre o servo de Deus que receberá o nome de vencedor e as angústias da vida terrena presente serão esquecidas. Isaías 65, 15 e 16 diz exatamente isso: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Tá bom? Então, um novo nome que ninguém conhece, ou seja, o novo nome é um segredo entre Jesus e o seu portador. E aqui a gente encerra a carta à igreja em Pérgamo, e a gente vai entrar agora na carta à igreja em Tiatira. É a segunda carta, a última carta do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Então, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, das 7 cidades às quais o livro de Apocalipse destina os 2 capítulos, capítulos 2 e 3, melhor dizendo, Tiatira é a menos importante. No entanto, ela possuía uma péssima reputação no que dizia respeito à moral e aos bons costumes, de acordo com a literatura profana da época. No livro de Atos, a gente lê sobre Lídia, uma certa mulher da cidade de Tiatira, e lá diz que ela é uma vendedora de púrpura, Atos 18, versículo 14. Então, a cidade era conhecida por sua indústria de lã e por seu corante púrpura caríssimo, que era extraído gota a gota de uma espécie obscura de molusco. Então, a carta a Tiatira tem 12 versículos, é a carta mais comprida e também ela é a mais instrutiva de todas elas escritas. Então, no livro de Apocalipse, apenas aqui Jesus vai ser chamado de o Filho de Deus. O Senhor se apresenta no início desta epístola como sendo poderoso, destemido e capaz de tratar do problema da igreja de uma maneira definitiva. Olhos de fogo, nessa passagem que nós lemos, ele conhece os segredos de cada coração. Os pés semelhantes ao bronze polido, ele pode fazer cair do céu a ira sobre os maus feitores. No versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, o Senhor menciona o lado positivo da igreja em Tiatira, que era mais operosa agora do que no início, né? Diferente de outra igreja que a gente viu um pouco atrás,
em que ela era mais operosa, e esfriara, no caso, a igreja em Éfeso, né? Então, a igreja em Tiatira, ela fez o caminho oposto. Então, ela era mais operosa agora, mais entusiasmada agora com o Evangelho, com a palavra, do que no início. O versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O problema com essa igreja estava concentrado exclusivamente numa mulher, na Jezabel. Provavelmente, Jezabel é um nome simbólico, e isso se devia ao seu comportamento ser idêntico à personagem cruel do Antigo Testamento, Jezabel, a esposa de Acabe e rei de Israel. Eu quero ler uma passagem, 1 Reis, capítulo dizendo, Reis, 1 Reis 16, 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Aqui ele fala de Acabe, né? Que era filho, que andou dos mesmos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e ele toma por mulher a Jezabel, e aqui vai descrever as atitudes, qual a atitude de Jezabel, o procedimento dela, levando o próprio marido também a cometer erros, levando ele aí de encontro àquilo, à vontade do Senhor. Tá bom? Então, tudo indica que a doutrina dela era idêntica à dos nicolaítas e balamitas, a que vimos anteriormente. A gente falou sobre Balaão e também sobre os nicolaítas. Tudo indica que a doutrina que essa mulher, que se dizia profetisa, empregava na igreja lá em Tiatira, tinha tudo a ver com a doutrina dos nicolaítas e balamitas que vimos anteriormente. Então, ela tratava de uma doutrina de tolerância às práticas pagãs. Então, ela e seus seguidores compareciam às festas pagãs de Tiatira, participavam delas e ensinava que não havia nada de errado desde que continuassem a fazer parte da adoração e obra de Cristo. Então, é aquele tipo de coisa, né? A gente falou sobre isso quando tratava sobre os nicolaítas, sobre o gnosticismo antigo. Então, você poderia prestar o seu serviço espiritual a Deus, mas também poderia praticar tudo que quisesse com o seu corpo, né? Os mais diversos desejos, satisfazendo a vontade da carne ou do corpo, e isso não incorria em pecado. Então, era o que essa mulher ensinava. Então, não existia nada de errado desde que continuassem adorando a Cristo, celebrando a comunhão com a igreja, né? Então, se fizessem isso, estavam livres para fazer o que queriam ou o que quisessem com o seu corpo. William Mosse, ele é um teólogo, ele é um especialista em grego e Novo Testamento. Ele afirma o seguinte: numa cidade onde a vida econômica era dominada por associações comerciais em que as práticas religiosas pagãs se haviam tornado critério para a filiação, o convertido cristão tinha de enfrentar o problema negligenciando sua posição, pelo menos o suficiente para permitir participação numa refeição comum dedicada a alguma divindade pagã. Rejeitar esta acomodação poderia significar isolamento social e dificuldade econômica.
Então, era uma sociedade, segundo o pensamento desse teólogo, uma sociedade com uma cultura própria de paganismo, de festas pagãs, de luxúria. Então, a falsa profetisa aqui denominada de Jezabel, ela fazia com que as pessoas dentro da igreja, a gente vai ver um pouco mais adiante, que não são todos, mas alguns membros dessa igreja aderiram ao seu ensinamento e eles participavam das atividades sociais dessa comunidade pagã, mas também, segundo o ensino que ela divulgava e baseado no pensamento desse teólogo, essas pessoas podiam participar das atividades sociais da cidade para que também tivessem acesso ao seu ganha-pão, não é? Então, contrário a isso, eles não teriam acesso, eles teriam dificuldades, perseguições, e não haveriam e não poderiam participar da comunhão com os moradores, com os demais moradores daquela cidade. Então, o pecado dessa igreja estava em aceitar o ensino e a influência dessa mulher sem impedir, sem combater esse ensinamento, certo? No versículo 21, 22 e 23: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, a atitude severa do Senhor com relação a Jezabel não era dura nem justificada. Ela foi dado a ela tempo para que ela se arrependesse, ou seja, para que ela viesse a arrepender-se de sua atitude, ou seja, voltar e fazer o que era certo, mas não quis fazê-lo. Portanto, tanto ela quanto os seus seguidores eram merecedores de um juízo severo que seria executado pelo Senhor. No versículo 24 e 25: digo, porém, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não deram ouvidos, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E versículo 25: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, apesar de haver muita maldade na igreja, havia também aqueles que não sujaram as suas vestes, e estes não seriam atingidos pelo julgamento. Esse não sujaram as suas vestes, a gente vai ver mais adiante. Seriam aqueles que permaneceram puros, não se contaminaram com o pecado. No caso aqui aplicado à igreja em Tiatira, né? Então, seriam aqueles que não se deixaram seduzir pelos ensinamentos dessa falsa profetisa. Então, no versículo 24, no versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, apesar de existir muita maldade na igreja, havia também aqueles que não sujaram as suas vestes. E eles não seriam atingidos pelo julgamento que estava para vir sobre os pecaminosos naquela igreja. Então, existem igrejas más com pessoas boas, e existem igrejas boas com pessoas más.
cada pessoa haverá de prestar contas de si mesmo a Deus. E aqui está bem claro sobre isso. Na igreja, somos todos responsáveis uns pelos outros. E quando o pecado surgir, ele deve ser combatido. A igreja não deve contemporizar. A igreja não deve fazer do pecado, ou seja, não deve colocar o pecado debaixo do tapete. O pecado na igreja, ele tem que ser combatido de acordo com a palavra de Deus. No finalzinho do versículo 24, ele diz: outra carga não jogarei sobre vós. Essa outra carga seria resolver o caso de Jezabel. Era o problema-chave a ser resolvido naquela igreja. Era o problema mais importante a ser combatido. Por isso, Jesus ele está dizendo aqui que não poria outra carga sobre a igreja. Então, era bastante resolver a questão dessa falsa profetisa, aqui chamada de Jezabel. Versículo 26, ainda no 25, a gente não falou sobre o 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conserve o que tem, o que é de positivo, o que é de proveitoso até que Cristo venha. E no 26, 27, 28 e 29, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a autoridade sobre as nações, no versículo 26, é a mesma autoridade dada a Jesus em Salmo 2, 8 e 9. Vamos ver aqui Salmo 2, Salmos 2, 8 e 9, que diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, no versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã, Jesus, ele é a estrela da manhã. Está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que tenhamos na nossa mente, no nosso coração, essa determinação em satisfazer a vontade de Cristo em nossas vidas. Que Deus abençoe a você que tem assistido a estes estudos, que Ele possa te cobrir de bênçãos e te fazer cada vez mais um discípulo fiel, reconhecedor da bondade de Deus e de sua misericórdia na tua vida. Amém? Tenhamos todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, e que todos nós possamos assimilar o que está sendo aqui estudado e fazer desses ensinamentos um grande exemplo para a nossa edificação espiritual. Amém? Deus nos abençoe.